Hoje temos mais um episódio do podcast Arena do Indireto. É o primeiro podcast focado no canal Indireto. Meu nome é Clinton Serrato, eu sou CEO e founder da Intelement, uma empresa focada em soluções de gestão para o canal Indireto. E hoje comigo está aqui o Luciano Figueiredo, que é diretor comercial da BIC do Brasil, e veio dividir com a gente, compartilhar com a gente, né, o conhecimento que ele tem no canal Indireto, a história que ele construiu. Nós vamos falar hoje sobre pagamento por performance e outras coisas ligadas a essa questão da performance do canal Indireto. Luciano, obrigado por você comparecer aqui a esse podcast. É muito grato poder ter contato com pessoas que nem você e outras pessoas que estão topando vir aqui, dividir, né, a experiência, o conhecimento com o pessoal. E conta pra gente aí como é que sua relação com o canal Indireto, né, quando começou, né, um pouco do que você está fazendo hoje, aí vamos discorrendo aí sobre temas para poder aí ajudar as pessoas a ter insights, né, do que eles possam utilizar disso a favor do seu dia a dia. Perfeito. Em primeiro lugar, agradecer o convite, Clinton. A gente já é conhecido de longa data e para mim um prazer enorme estar participando aqui do podcast e dividir um pouquinho dessa experiência e da minha relação com o canal Indireto, né? Então, já aproveitando para te responder, a minha relação é muito especial com o canal Indireto. Eu já tenho aí mais de 30 anos de carreira, já se vão aí, entre Unilever, entre Bung, L'Oréal, e hoje estou na BIC. Mas eu posso dizer que a minha relação com o canal Indireto começou lá atrás, na Unilever mesmo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento daquilo que foi o precursor do atual AE, Atacado Especializado da Unilever, que faz um papel de distribuidor. E, na ocasião, participar da implementação de algumas regiões do Brasil, no Nordeste e no Sul. E eu posso dizer que sempre ao longo da minha carreira inteira, eu nunca perdi a proximidade com o canal, principalmente com o desenvolvimento do distribuidor, mas também alavancando o trabalho complementar com os atacados, que é sempre muito importante saber como balancear e como trabalhar distribuidor e o atacado, cada um com seu papel, cada um com seu propósito, né? E quando eu saí da Unilever, depois de 14 anos, eu saí por um convite, imaginando o quê? Para desenvolver do zero uma rede de distribuidores para duas grandes indústrias de alimentos. E na L'Oréal não foi diferente, né? Há 15 anos atrás, a empresa não trabalhava com distribuidores, só com atacadistas, enquanto os principais concorrentes já o faziam. E eu tive a oportunidade também de trabalhar com desenvolvimento, implementação, prospecção, trabalhar política comercial, capability, trade market, campanha, incentivo, contrato, tudo com isso. E fazendo com que o canal saísse praticamente do zero para mais de 30%, né, de importância, e foi um dos principais alavancadores de crescimento na ocasião. É óbvio que eu estou focando aqui no canal Indireto, no distribuidor, mas também trabalhando nos outros canais. Na época, nesse tempo todo, eu fui não só front office, na nosso campo, mas também back office, trabalhando com customer marketing, com trade, com desenvolvimento de projetos estratégicos, como pricing, como RGM. E agora 7 anos na BIC, né? E com um trabalho muito interessante. A BIC tem uma fortaleza muito grande no canal Indireto, quase 70% do que se vende no Brasil hoje passa por distribuidores e por atacadistas. Com a distribuição, a positivação é um foco total, mas também a excelência na execução. E o canal distribuidor também foi fundamental para todos os ganhos que a gente vem tendo nos últimos anos, sobretudo na categoria de lâminas, onde a gente ganhou aí mais de 8, 10 pontos de market share, em cima de distribuição, excelência na execução lá no ponto de venda, né? Então, assortimento, visibilidade, preço, tudo aquilo que a gente sabe que é... Sim, o beabá beabá o dia a dia do distribuidor, mas que no final é muito difícil, né? Porque o concorrente está lá fora e não é fácil. Então, minha relação é literalmente de amor com o canal Indireto, com o canal distribuidor. A gente tem aí nosso guarda-chuva de hoje, o tema de hoje, falando sobre performance, né? Mas acho que está intrínseco ao modelo, né? Quando você escolhe um distribuidor para representar a sua empresa numa determinada região, não tem como não ter atrelado uma performance nisso, né? Então, o que a gente sabe é que, por exemplo, você deu vários KPIs aí que são endereçados via distribuidor, e provavelmente esses KPIs têm um lastro aí de remuneração baseado em performance, né? E você montou vários modelos desses, né? Como é você pegar uma operação que ainda trabalha nos moldes ainda
de atacado, não que é um problema, mas que não tem alguém que faz esse papel, e aí você escolhe um parceiro e leva para ele essa proposta, essa filosofia. Como é esse processo? Tipo, como você escolhe o cara? Qual é o approach? Né? E conta um pouco pra gente essa experiência de ter feito isso e como que é a importância de você ter essa regra de jogo estabelecida. Né? Excelente pergunta, Clinton, porque ao longo desses mais de 30 anos de experiência, uma coisa que eu aprendi é que você tem sempre que adequar naquilo que você está levando para a sua rede ao nível de desenvolvimento e maturidade que a empresa, a indústria que você está representando naquele momento tem em relação ao mercado. O que eu estou dizendo é que não adianta eu chegar com um programa de pay per performance, um programa de excelência super rebuscado, com um monte de exigências, se a gente ainda não trabalhou no base, né, na parte que se eu estou começando com o desenvolvimento de um distribuidor numa determinada indústria, o primeiro passo é você garantir os pilares. Né? O pilar número 1 é você ter uma política comercial consistente que vai permitir o desenvolvimento de todos os canais de forma mais harmoniosa, de forma mais balanceada. Você tem que treinar, capacitar aqueles distribuidores. Você tem que definir claramente o sortimento, né, e o portfólio que você vai trabalhar com eles. Você tem que trabalhar de forma planejada como que você vai incentivá-lo ao longo do tempo. Então esse é o início. E conforme você vai conseguindo evoluir, vai aumentando sua rede, vai aumentando sua força, você começa a pensar em quais os outros KPIs que você pode aplicar para cobrar a performance desse distribuidor. Uma coisa importante, que independente do nível de desenvolvimento que você tem, é a importância da relação do executivo de vendas, pode ser um key account, pode ser um consultor de vendas que atende o distribuidor. Porque eu costumo dizer que eu acho que é no canal indireto e é no canal distribuidor onde as pessoas fazem mais diferença. Né? É diferente quando você pensa no executivo que atende uma grande conta, um key account, um internacional, mas no distribuidor, essas pessoas têm o poder de mover assim a agulha. A proximidade, a forma como ele sai com a equipe para fazer a rota, como ele consegue identificar as oportunidades dos gaps que tem. Então você tem os pilares e você tem que colocar as pessoas corretas para atender esse canal com o perfil certo. Tem que ter foco, tem que ter dedicação. Não adianta, eu estou mudando de um modelo que antes trabalhava só com atacado para o distribuidor, eu vou lá, coloco uma pessoa para atender 5 distribuidores. Não vai funcionar. O cara tem que respirar, tem que estar trabalhando com aquilo ali. Então, de acordo com que isso vai, né, mudando e evoluindo ao longo do tempo, você vai desenvolvendo o seu próprio programa. Né? Se você vai para um programa de excelência, onde você, além do pay per performance, além dos KPIs, você também se preocupa com a estrutura do seu distribuidor, como é que ele trabalha a logística, como é que ele trabalha o administrativo, se ele tem uma relação de vendedor por supervisor e por gerente adequada para aquilo que você quer, se ele entrega em 24 horas, se ele tem merchandising. Isso são programas completos. E você tem a parte de pay per performance. Então, se eu der o exemplo hoje da BIC, nesses 7 anos que eu estou lá, no início era mais sobre como balancear, né, os pilares e começar a crescer. E foi crescendo numa velocidade exponencial, né, com crescimento. Hoje a gente mais que quadriplicou o tamanho do distribuidor. Mas eu posso dizer que faz mais ou menos 2 ou 3 anos que a gente começou a ir mais a fundo nos KPIs que a gente implementou no programa de pay per performance. Então, nunca se falou em sell-in, né, para começar com o distribuidor. Sempre foi sell-out desde o início, mas se vai começando a colocar mais desafio, né, e sofisticação. Né? Peraí, então, a gente tem uma meta de sell-out, a gente tem a meta de positivação e distribuição, mas agora a gente quer saber o que ele cobre do mercado potencial, a gente quer saber, a gente quer remunerar pelo sortimento ideal por tipo de loja, né, para o ambiente de varejo, e aí tem que ter toda a segmentação disso, a gente quer ter meta especial para inovação, então hoje a gente tem mais de 5 KPIs de pay per performance, todos baseados em sell-through, né, sell-out, aquilo que ele está fazendo. E para isso é óbvio que a gente tem que ter ferramenta. Né? Hoje a gente tem 46 servidores na BIC cobrindo todo o país e 100% deles hoje compartilham todas as informações todos os dias, né, sobre o quanto estão vendendo, volume, valor, preço, e fazendo com que a gente possa fazer disso, né, parte do dia a dia dos executivos que trabalham com o distribuidor. Então isso é uma evolução. E
E além disso, agora, qual que é o próximo passo? Né? Entendendo que a BIC tem 7 anos, ainda está numa curva ascendente de desenvolvimento. É remunerar pelo ponto de venda. E aí você muda, de novo, né, a barra. Sua barra sobe ainda mais. Porque lá atrás era sell-in, agora é sell-out, sell-through, e agora a gente está falando que é lá no ponto de venda e é só sell-out. E aí é o que está indo para o consumidor, para o shopper final. E para isso a gente tem que ter ferramenta. Hoje a gente tem uma Scantec que cobre para a gente mais de 30 mil pontos de venda no Brasil e que hoje a gente está utilizando justamente para trabalhar em 2 outros projetos muito importantes para o canal indireto e com o distribuidor. O primeiro é o projeto Loja Perfeita, que a gente já tem no canal direto. A gente cobre 100% das lojas do canal direto da BIC, são mais de 2.500 lojas, 100% monitoradas, medidas todas as semanas, com os indicadores que a gente precisa ter de presença, sortimento, espaço, cross-merchandising, check stand, preço, com todos os 5 pilares. E a gente já levou para o canal indireto, faz 1 ano. Então a gente está implementando agora em 3 mil pontos de venda e vamos até 10 mil pontos de venda nos próximos períodos, além do outro programa que a gente chama de aceleração da ponderada. E a aceleração da ponderada é aqueles clientes, aquelas redes mais importantes do canal indireto, onde você precisa investir mais, você precisa negociar um contrato por meio do seu distribuidor. Então veja como é que é toda essa curva de desenvolvimento que você... Ao mesmo tempo você tem que continuar treinando, capacitando, envolvendo o seu distribuidor acerca da estratégia que você tem dentro da companhia. Então a gente está indo nesse caminho hoje de ter a estratégia da distribuição como um todo, o foco na execução e o foco na ponderada também. Gostei muito da linha que você seguiu e principalmente do começo, porque, óbvio, né, você passou por diferentes organizações com diferentes níveis de maturidade, né? Uhum. E quando você chega numa operação, o que você falou, gostei muito, que acho que é muito bom o pessoal ouvir isso. Você tem que identificar, né, como você falou, qual o nível de maturidade da empresa, uhum, dos distribuidores, para você entender o que é viável implementar, né? E aí você faz um roadmap de como que você vai seguir e na medida que as coisas vão acontecendo. Então, acho que esse primeiro insight que você deu foi fundamental para quem está escutando. Você não consegue plugar, né? O que você falou, o modelo extremamente sofisticado do dia para a noite. Não vai funcionar. Exatamente. Né? É muita coisa ao mesmo tempo. Então, existe a necessidade de ter essa cadência e ter essa senioridade de trazer o parceiro, de puxar o parceiro. Esse exemplo que você deu da pessoa. O pessoal o time, né, de vendas do canal indireto, eles têm uma influência enorme. O relacionamento, por mais que a gente está falando hoje de marketplace, de uma série de coisas, o relacionamento ele sempre vai ser fundamental para o sucesso do negócio no canal indireto. Né? A gente está lidando com pessoas que estão lá, o dono do distribuidor, há 30, 40 anos, segunda geração. Essas pessoas estão lá desde sempre. Né? E vão continuar. Né? Então, ter uma agenda pensada na questão de aproximação, de relacionamento, que você consegue falar para ele, cara, faz um contrato com seus key accounts. E também se aproxime deles como eu estou me aproximando de você. Então isso foi um insight assim, sensacional e eu vi até que você postou recentemente num evento com distribuidores, né? O quanto você trabalha bem, né, essa questão de relacionamento com eles, como você conduz. Divide um pouco com a gente, né, como que você enxerga isso, na medida que você puder compartilhar, que iniciativas que você faz, como é que você orienta o seu time de vendas a fazer esse trabalho junto com eles. Perfeito. Eu acho que isso é outra parte fundamental, né, do trabalho com o canal e com os distribuidores e alguns atacados estratégicos também que a gente tem, Clinton. Então, obviamente, na minha rotina de trabalho, eu estou sempre presente, né? Eu sou o cara que gosta de estar na rua, no campo, com um time, né, visitando todos esses distribuidores. Mas, por exemplo, a gente tem uma convenção anual, né, de vendas da BIC, como tantas empresas, praticamente todas as empresas têm. Mas a gente sempre aproveita essa convenção para trazer nossos 46 distribuidores, né, para aquele momento e, ao mesmo tempo, logo após a gente passar para a nossa equipe toda a estratégia, todas as inovações, tudo que a gente tem de novidade, o que a gente vai fazer para aquele ano, a gente em seguida já faz com os próprios distribuidores. Então, de forma que eles se sintam parte mesmo, a extensão da BIC. Literalmente, eles vão lá, vestem BIC,
e ter acesso a todas as informações, a nossa estratégia, para que eles saiam de lá energizados e alinhados conosco, porque depois no dia a dia o executivo, o gerente, todo o time de vendas vai estar lá com eles. Esse é um ponto. O outro ponto é que dentro do programa que a gente tem, que é o Sou Mais, que faz toda a remuneração pela performance que eles atingem, a gente remunera trimestralmente, né? Ele tem um ganho, e esse ganho é muito importante para compor a margem de rentabilidade mesmo, né? Que ele tem no dia a dia. A gente sabe que o canal indireto trabalha com margens apertadíssimas, né? Então, atacado, distribuidor, então qualquer perda é a diferença entre atingir ou não né? O resultado do ano. E o Pay per Performance, ele tem um papel fundamental disso, porque ou ele pode ajudar a compor o resultado dele, né, do ano, compor margem, ou pode em algum momento trabalhar como um fôlego também para ele estar sustentando e acelerando o crescimento dele. Então a gente também tem dentro do programa Sou Mais uma campanha de incentivo anual, né? A gente clusteriza os distribuidores em 3 grandes grupos por porte e competência e similaridade, porque existem diferentes níveis, né? de tamanho e de área de atuação, etc. E o Sou Mais, os indicadores do Sou Mais fazem com que a gente consiga ranqueá-los dentro dessa campanha de incentivo. Então ela acontece ao longo dos quarters e no final a gente faz um reconhecimento, né, a 8 distribuidores, e a gente faz uma viagem com eles para algum lugar onde tem a operação BIC, que por exemplo, o ano passado a gente levou o pessoal para conhecer a fábrica de lâminas da BIC em Atenas, que é o centro de excelência global da empresa, onde se fazem os melhores aparelhos, as melhores tecnologias de barbear. Né? Esse ano a gente levou o pessoal para a Espanha, onde a gente tem a BIC Graphics, que tem toda uma divisão de personalização, customização de produtos para atender todos os mercados. A gente já teve a oportunidade de levar o pessoal para ir para a matriz da BIC na França e visitar uma fábrica de instrumentos de escritas. Então é esse tipo de relacionamento que a gente faz de forma constante e ajuda muito, né, a gerar esse comprometimento, essa proximidade também com os nossos clientes e com os nossos distribuidores. Então é super importante isso daí. Olha só, né? Como você mostrou que você tem vários momentos, né? Você tem um momento de, vamos dizer assim, kick-off do ano, onde você faz ele se sentir parte do business. Depois você tem lá um programa onde você vai reconhecendo ele com uma frequência interessante, que mantém ele aí aquecido no jogo, né? Com apuração a todos os quartos, aí sai todos os trimestres. E depois, com aqueles que obviamente conseguirem ter tido a performance melhor entre os demais do grupo dele, você leva, e aí não é viagem por viagem, né? Você poder ter a oportunidade de estar com um parceiro de negócio seu durante uma semana, 5 dias, que seja, em um ambiente neutro, vamos dizer assim, né? Fora da mesa de negociação. Do dia a dia ali, é isso. Você mostra para ele o quanto que a BIC está comprometida com os objetivos dela, mas os dele também, porque no final do dia, o distribuidor ele não deixa de ser uma extensão da indústria. E ser tratado como se fosse parte do negócio é fundamental para que essas performances aconteçam. Você tem totalmente razão, e eu vou além, Clinton. Uma coisa que é o efeito que isso também traz nos outros que não ganharam, e a gente é muito transparente, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de reunir todo mundo e a gente, mais uma vez, parabeniza aqueles que ganharam, a gente publica os resultados com ranking mesmo, mostrando todos, a posição de todos. É óbvio que isso gera um certo desconforto, mas eles já estão acostumados a ver, falar, bom, se você está lá, você é o lanterna, você é o único, você precisa fazer alguma coisa. Tem que ter um plano de recuperação, tem que ter um plano de aceleração, né? Porque isso leva àquela pergunta que você tinha feito, o que faz a gente escolher um ou outro distribuidor. É óbvio que a gente tem todo um processo, né, de seleção e prospecção, de questionário, de atender as premissas básicas para ser um distribuidor. Mas o nível de performance é discrepante. Se a gente pegar o primeiro, o vencedor do programa Sou Mais, e o último, a diferença de performance é muito grande. Então isso é um negócio vivo, né? Você tem que estar sempre buscando esses que estão abaixo da média, como é que a gente leva, como é que a gente sustenta aqueles que já estão num patamar excelente, porque a gente tem alguns que são best in class mesmo, assim, que sempre ali, né? Às vezes melhor do que a gente consegue fazer direto, né? Então, como sustentar aquilo ali?
E faz parte do jogo também as substituições, né? A gente sabe que, né, às vezes não funciona, não encaixa, a gente não consegue ter a relevância que a gente precisa dentro de um determinado parceiro ou distribuidor, e faz parte do jogo, às vezes, a gente fazer as mudanças necessárias, né? Então é um processo que está sempre, que a gente fala que é vivo. E esse negócio que você falou, né, daqueles que acabam ficando com uma performance não tão adequada, vamos dizer assim, eles representam sua marca em algumas nas regiões que eles atuam. Então, a importância de conseguir se aproximar dele, entender quais são as dificuldades que ele está tendo, né? Por que ele não está performando. Óbvio, pode chegar à conclusão que, como você falou, pode não ter a relevância que ele precisaria, enfim. E aí toma-se a decisão de procurar alguém que faça melhor esse papel. Mas conseguir resgatar esse distribuidor, entender quais são as dificuldades, né, para que ele possa a brigar por posições de destaque e tá na próxima viagem, também creio que é bem desafiador, né, e demanda bastante tanto de você quanto do seu time, do seu back-office. Demanda, e olha, a gente tem alguns exemplos excelentes, assim, de turnaround mesmo, sabe, de casos que a gente fala, poxa, não tem mais jeito, né, o que a gente vai fazer, mas no final sentar, né, com o dono, com o principal executivo, com a sua própria equipe, ter uma conversa transparente, sem aquele dedo de acusar, não deu certo por você ou por mim, porque isso aqui a gente comenta que é igual quando o avião cai, né? Nunca é por um motivo só. E numa relação dessa que a gente às vezes tem com o distribuidor, se não está funcionando, você pode ter certeza que tem motivos dos dois lados, né? Do nosso e do deles. E muito recentemente a gente teve um exemplo de que a gente praticamente estava já para a decisão final de trocar, a gente teve essa DR profunda, esse diagnóstico todo. E só para resumir a história, eu acho que depois de 6 meses a gente conseguiu dobrar de tamanho, saiu das últimas posições para posições intermediárias em termos de performance, e vem batendo recorde em cima de recorde, que é aquela questão do foco, da direção, da importância do gestor que está ali no dia a dia de fazer. E é óbvio que tem exemplos que realmente não funcionam e que a gente tem que tratar, mas de fato faz muita diferença. E hoje você, para fazer esses programas, tudo, você usa quais fontes? Você falou Scantec, você usa Emitrix também? Emitrix, a gente usa Emitrix para 100% dos distribuidores hoje para troca de informações. Então, da parte do sistema deles conosco, e para o ponto de venda, a gente hoje usa Scantec. E a cobertura da Scantec dentro do seu indireto é boa? É uma boa cobertura. Hoje a gente está falando aí de 25, 28 mil pontos de venda, mas pega bem a ponderada, né? O distribuidor, hoje dentro da estratégia do distribuidor, pega bem essa ponderada, a numérica, a pulverização fica no trabalho complementar também com o atacado. Então a gente consegue estabelecer bem essas divisões e o foco, né? E para a gente a utilização dos dados do ponto de venda tem feito uma diferença absurda, assim, porque você claramente consegue, o mapa da mina que a gente chama, né? Então a gente consegue identificar 5 mil pontos de venda no Brasil que tem um share muito abaixo da média, ou pontos de venda que não tem o nosso produto, o nosso portfólio listado, então é assertivo, é direto, porque tem um endereço. Então isso mudou muito e ajuda muito aí nos últimos tempos, nos últimos anos, porque é sell-out na veia, é um ganho muito rápido. Então, se a gente consegue trabalhar junto com o distribuidor, isso passou a ser pauta do distribuidor. Né? Passou a ser dentro da revisão de negócio com todo o distribuidor, além dos KPIs, do Sou Mais, que é dia a dia, porque isso é remuneração para ele, é a parte da Scantec, é a parte da execução no ponto de venda, é a parte da loja perfeita, que ele tem que fazer e executar. Porque no projeto de loja perfeita, a primeira coisa é estabelecer o número de lojas por distribuidor, e primeiro é a leitura. Fala, bom, essa é uma loja inconsistente, que ela tem uma pontuação de 20 de 100. Como é que a gente vai pegar aquelas lojas que são inconsistentes ou que são regulares e vão levar para a loja ideal ou para a loja perfeita BIC? Então a pauta muda-se, o que se discute hoje com o distribuidor. É muito mais qualitativo, é muito mais sobre a excelência e sobre a execução. E muda-se, por consequência também, ou antes disso, a forma como a gente hoje trabalha com os nossos times de vendas. Antigamente, você vai lembrar de falar, eu cobrava o quê? Caixa, na tonelada. Pagava real por caixa. Real por caixa e tal.
hoje, se a gente olhar o programa de incentivo que a gente tem com a equipe de vendas, você tem meta de P&L, você tem meta de TIE, que é Trade Investment Effectiveness, para saber se ele está gastando de acordo com o que ele cresce. Ele tem meta de distribuição numérica ponderada de Nielsen, de Scantec. Ele tem meta da distribuição, Total Distribution Point, TDP. Talvez alguns anos atrás falasse, você está louco, né? A equipe vai surtar, não vai conseguir fazer isso. Então hoje você tem a equipe de vendas pensando se aquele investimento vai trazer o resultado, porque se não trouxer, vai afetar negativamente o indicador dele de margem, de P&L, de Trade Investment Effectiveness. Então isso leva a uma profissionalização também do nosso lado. E essa nossa equipe tem que levar isso também para o distribuidor, da forma de fazer o melhor investimento possível que a gente tem dentro do calendário anual, ou dentro dos processos de JBP que a gente tem com eles. Então, vamos dizer assim, um processo virtuoso, né? Um ciclo virtuoso. Sim. Que a gente capacita, prepara melhor o nosso time para atender demandas cada vez mais altas ou diferentes com os nossos clientes, com os nossos servidores, que também estão se profissionalizando. Sim, sim. Né? Cada vez mais o canal se profissionaliza, busca por melhores práticas, né? Busca por novas ferramentas. A gente ainda está engateando, por exemplo, a questão do e-commerce, ou do B2B, ou de plataformas, mas é uma coisa que a gente precisa estar ali, né? Acompanhando. Hoje vocês estão em alguma ou não? A gente tem iniciativa com Compra Agora, né? A gente trabalhou aí uns 3 anos, 4 anos. Ano passado a gente deu um passo atrás, a gente parou por algumas limitações sistêmicas e algumas oportunidades em termos de gestão. Uhum. E a gente está retornando agora com os problemas resolvidos, né? Então isso é legal, a gente vai voltar a implementar por mais ou menos uns 10, 12 distribuidores, né? Pilotando. A gente sabe que tem outras plataformas, tem uma Repos, tem o Meu Pedido, tem outras, mas a gente está presente também ou com uma plataforma como essa, do Compra Agora, e com alguns clientes apoiando seus próprios sites, seus próprios e-commerces, né? Então a gente tem clientes muito grandes hoje, né, que já tem 1/3 das vendas passando pelo digital, pelo e-commerce. Né? O maior cliente da empresa hoje tem 30% da venda que é toda feita no e-commerce. Pô, interessante. Você comentou aí sobre esse ramp-up que você fez aí com o time em termos de sofisticação de indicadores que hoje você cobre, PNL, etc. e tal. Como que foi esse processo de adoção, né? Porque nesses 7 anos você pegou uma situação ainda, vamos dizer assim, mais embrionária, né? E hoje você chegou nesse benchmark. Pode-se dizer que eu pelo menos entendo que é um benchmark que você hoje tem dentro da BIC. Como foi essa jornada? Dolorida, difícil, porque isso, posso dizer que foi um processo desses 5, 6 anos, porque no início era sobre apagar incêndio, era sobre ajustar, né, a operação da empresa no Brasil. Eu fui contratado da BIC para fazer um turnaround. A empresa estava vivendo uma situação de guerra de preço, de conflito de canais, de baixa autoestima do time, não se batia meta e tudo. E eu vim para fazer isso, né? Então, o que a gente está falando aqui do canal indireto, do distribuidor, é parte de um dos grandes blocos que a gente ajustou, que foi o go-to-market. Então, a gente mudou o go-to-market da empresa, né, no primeiro ano, que estava estruturada por canal, favorecendo o conflito do atacado com o distribuidor que estava começando naquele momento, que não tinha força. Era o cash acabando com o varejo, era tudo que você podia imaginar. É um problema de condição comercial. Então, a gente atacou primeiro as bases do negócio, reduzir número de clientes. A gente trabalhava com 2.500 clientes diretos. Quem pode imaginar isso? É uma coisa gigantesca. Hoje a gente tem 400 clientes. A gente tinha 1.200 SKUs, hoje tem 400. Então, otimização de SKUs, cortando o tail, aquilo que era deficitário, revendo clientes. Então, foi feito todo um início, um ajuste disso. Em paralelo, começamos a ter ferramentas, porque não se tinha ferramentas para fazer todo o tracking. Depois que você começa a estabilizar o negócio e começa a recuperar, você começa a buscar a mudança, né? Por exemplo, a gente foi atrás do Salesforce, que a gente trabalhava com uma solução caseira de sistemas. Então você começa a ter informação. A gente montou a área de Business Intelligence.
Então foi trazer gente do mercado para a BIC para estruturar toda essa parte de data sharing, de ter informações via NeoGrid, via Emitrix, via qualquer outra Scantec ou essas fontes. Para começar, então, esse trabalho de adoção para a equipe. Então, a gente vai ter esses indicadores. Antes, até aquele momento, a meta era vender X reais ou X caixas e só. De lá para hoje, que são 10 KPIs, isso foi um processo duro de ano após ano. Não, agora vamos incrementar isso, fazer entender. Você tem essa ferramenta. E garantir a adoção. Porque ter uma Scantec e não ter adoção, não adianta nada. Você ter o dado da Emitrix e não ter adoção, não adianta nada. E a gente teve que quebrar barreiras internas hoje, porque para você ter o acesso ao PNL do seu cliente é uma informação sensível. Então tem que ter NDA, tem que ter a garantia. Então hoje, no bloco de informações do BI da empresa, os nossos gerentes têm acesso a de forma automatizada. Você clicar no cliente X, você tem o PNL dele, o gross to net, com todas as linhas, para saber onde que ele está, até o indicador de TIE. Então isso fez com que o nível de maturidade da equipe ao longo do tempo não foi no instalar dos dedos. Foram alguns anos. E dentro do programa de remuneração do time, que é trimestral, tem uma parte que é anual, que a gente chama de campeões em vendas, que é a apuração de todos esses KPIs ao longo do ano, que a gente tem depois. E isso passa a ser uma base até para a discussão de talentos da empresa ou do PED da equipe de vendas. Então, assim, não é uma coisa fácil, é uma coisa que tem que ser gradativa. Você tem pessoas que não vão se adaptar no longo do tempo, que você vai ter que mudar, que são resistentes a isso, não conseguem, né? Então, dentro desse período todo, Clinton, a gente teve sim muitas mudanças. A gente teve que fazer trocas importantes, porque a gente vinha com processos que a gente trabalhava dessa forma, a gente foi para uma outra velocidade e para um outro nível de necessidade e exigência, que fez com que a gente também tivesse que trocar muitas peças da empresa. Então, hoje que a gente fala por exemplo, de RGM, né, Revenue Growth Management, onde o preço mas é preço, portfólio, Promotional Effectiveness, Joint Business Plan, Partnership with Customers, todos esses pilares. Se você não conseguir ter uma equipe que consiga entender a necessidade atual do business, realmente você vai ter muito mais dificuldade. Eu falo muito com o meu time sobre isso, sobre entender a estratégia da empresa, entender as ferramentas, as possibilidades de todo mundo, e depois de como a gente faz isso para os nossos clientes. E o exemplo do distribuidor e do canal direto é excelente, porque você precisa realmente ter o perfil, conseguir ter as pessoas para extrair o máximo do potencial que você tem. Você comentou uma coisa aí nessa jornada, logo no começo, que eu acho que é algo que é dor para muita indústria, e que é algo que, quando não bem resolvido, dificulta os próximos passos, que é o equilíbrio entre canais, né? O quanto o conflito de canais por uma política de preços provavelmente não bem estruturada atrapalha esse processo de você definir o papel de um AE, de um distribuidor, para que você consiga evoluir, né? Então eu não vou citar, mas já passei por situações onde o conflito, você falou, o cash and carry invadindo, o atacante. Então isso tira, né? Você vira bombeiro e não consegue fazer a construção do negócio. Exatamente. Né? Então esse processo de pacificação, vamos dizer assim, eu entendo que foi uma conquista importante que você conseguiu para poder pavimentar aí o caminho para esse ramp-up. Não é importante, foi fundamental, porque sem isso a gente não teria saído do lugar. Porque aí era uma questão estrutural, né, naquele momento, que tinha que ser tratado. Não tinha outra solução se não tratar aquilo, porque vou te dar um exemplo, a gente tinha distorções ou dispersões de condição comerciais de um mesmo canal, do mesmo segmento, que chegava a 40%. Você imagina, você é um cliente você é um varejo alimentar regional, e esse é um varejo alimentar regional, e você tinha diferenças de 30%, 40% em condições comerciais. Então isso é sustentável, porque isso acontecia em todos os canais ao mesmo tempo, e naquele momento a gente não estava brigando com
com os nossos concorrentes, estava brigando só dentro de casa, né? Então, isso é um pilar fundamental, assim como uma estratégia muito clara de go-to-market, né, de você, e hoje, como essa parte de política comercial é a parte do processo todo de RGM, então a gente fala, é o preço, é entender o seu portfólio, o seu cadastro, a estratégia de como é que você vai atender diretamente ou diretamente, como é que você espelha a sua equipe de vendas para isso. Então, foi um processo, eu vou te dar alguns dados, assim, a situação era tão complexa que a gente teve que ter ajuda externa. A gente trabalhou com a KPMG, porque era uma consultoria externa, porque não tinha braço, não tinha como tratar. Tamanho eram as possibilidades de condições de preços, eram milhares e milhares, porque existia muita coisa pontual, muita customização. E tem ajuste que vai causar impacto, né? Exato. Então, eu lembro até hoje, né, o diretor da KPMG era um espanhol, Javier, ele chegou e falou, olha, o que eu estou vendo aqui eu não vi em lugar nenhum do mundo. E eu já fiz projetos no Brasil, de tamanho eram as dispersões e tudo, porque você tinha questão de desconto na nota, fora da nota, off-invoice, invoice, era literalmente um caos. A gente começou a tratar isso, tá? Então, 3 meses depois que eu cheguei, a gente fez a primeira correção em termos de go-to-market e estruturação de equipe, trocamos pessoas e falamos, vocês que estão aqui, a gente vai fazer a transformação dessa empresa, vocês vão ser parte de uma nova empresa. E a alta gerência, né, todos os meus hipóteses fizeram parte da decisão que a gente fez em relação a isso. A gente começou a mudar a política comercial. Mas a política comercial, Clinton, era impossível você corrigir em 1 ano. Como foi, né? A gente precisou de 3 anos para chegar em 95% do target. Porque como é que você chega num grande cliente seu e fala, amanhã seu preço aumenta 40%? Exato. Ou chega no outro, eu vou reduzir seu preço em 20, mas para reduzir 20 eu tenho que aumentar outro 30 ou outro 40. Não. Então foi todo um projeto de estabelecer nas réguas de investimentos, patamares de relação corretas dentro de cada um dos canais, dentro do canal indireto, o que é preço distribuidor, o que é preço do atacado local, regional, nacional, estratégico, mesma coisa no direto, no cash, no key account internacional, nas redes regionais. Então, reestabelecer isso, né? Restabelecer qual que era o papel e a estratégia de preço de cada produto, né? Se é price point, se era price index, onde é que a gente tinha que chegar, e depois estabelecer uma estratégia que eu sempre carrego comigo, né? Que em relação à política de preço, que é set, get and sustain. Então, set é você definir qual que é a tua estratégia de preço, price index, price point, relação concorrente, relação entre os canais e tudo. Get é como você vai chegar lá. Então, qual que é o caminho para você fazer esses ajustes? Como é que você estabelece toda essa relação? Né? Como é que você vai implementar isso? E depois sustenha sob governança. Porque depois, meu amigo, a gente tem que ter os fóruns, comitês de preço, as reuniões com os stakeholders, com todo mundo, para saber onde eu estou, para onde que eu estou indo, porque se eu perder a mão de novo, para onde que eu vou? Então, foi esse processo que foi estabelecido. No início, a gente, vou dar um exemplo, no primeiro quarto a gente caiu 18%. As vendas. No segundo caiu 7%. No terceiro trimestre a gente cresceu 7%. No último cresceu 5% e fechou o ano 0-0 soltando fogos. E depois acelerando. Teve grande cliente que a gente ficou 6, 7 meses sem vender uma caixa de produto. Porque tinha estoques de 5, 6 meses e estava esperando que a empresa fosse lá e falar, não, vai voltar aqui, vai me dar. Sempre deu. Eu conheço, faz 10 anos que me dá. Então a gente, óbvio, não vou citar nomes, mas clientes grandes e muito conhecidos que a gente ficou 8 meses, 9. Até ele ver, ó, é para valer. Vem cá que eu quero conversar agora que o estoque já acabou. Então, sangue frio, estômago, para conseguir passar por isso. E para isso é o quê? Você tem que ter o respaldo interno da empresa. Eu ia perguntar isso. Né? Do general manager, do grupo, porque olha, a situação é essa. A gente vai fazer um ano. Dores aqui, essas são as dores, vai custar. A gente precisa fazer um ano sem crescimento nenhum. Mas se tudo der certo, a gente começa a crescer. Tudo bem que depois veio a greve do caminhoneiro, depois veio a pandemia, mas em resumo, né, a empresa cresceu aí a quase 18% em média ao ano nos últimos 4 anos. A gente dobrou em 5 anos, a gente dobrou de tamanho, o maior crescimento da empresa no mundo inteiro, no grupo, e muito por conta de todos os ajustes estruturais que foram feitos. Política comercial, go-to-market, ferramentas inteligentes, business intelligence, desenvolvimento desses canais, capacitação do time e da equipe. Então você vai. Agora você tem que ter um outro,
né, uma outra etapa de ramp-up agora, porque você cresce muito, você estabiliza e você tem que continuar desenvolvendo e acelerando. Então, os pilares sempre vão ser fundamentais. Toda e qualquer empresa que tentar ir para a segunda etapa sem resolver o pilar, no fundamento, não vai, não adianta. Eu já trabalhei em também empresas que construíram e destruíram. Foram, depois volta 5 casas, porque o curto prazo fala mais rápido, fala mais alto. Fala, não, tem que entregar, vai lá e pum, destrói o que se construiu em 2. Em 3 meses você pode destruir o que você construiu em 2 anos. Se você não tiver essa disciplina, né, essa capacidade de entender o efeito, a consequência daquilo que você está fazendo. E é óbvio que para cada negócio é mais difícil. Eu trabalhei em empresa de alimento que era commodity. E commodity, meu amigo, é mesa de negociação, é curto prazo, então é outra realidade. Então, cada segmento também tem mais ou menos aderência à estratégia. Tem que entender isso na hora de estabelecer o que tipo de relação que você quer com cada um dos parceiros e dos canais. A boa notícia é que dá para fazer. Sim. Não, então, eu achei legal, né? 3 coisas que você falou. Primeiro, você tem que estar bem respaldado, alinhado, né, com o topo da organização, porque você vai ter que compartilhar com ele quais são as dores e eles vão ter que estar com você nesse processo. Segundo, a questão que você comentou do sustain, né? Ou seja, é um esforço gigantesco chegar lá, mas é outro você se manter. Exatamente. Né? Exatamente. Porque a gente acha que vai conseguir uma hora parar para respirar e, na verdade, é um processo contínuo. Sempre alerta, sempre tentando ficar dentro dos guarda-reis, meu amigo. É sempre isso. E essa parte do sustain é sobre ter essa governança e fazer com que os principais, né, stakeholders e tudo que a gente esteja acompanhando tudo que está acontecendo o tempo todo e as decisões sejam tomadas em comitê. Se tiver que tomar alguma decisão que tenha que fugir daquela política ou daquilo que a gente estabeleceu, isso vai ser tomada com as pessoas que têm que ter responsabilidade sobre isso. Porque senão é muito fácil se perder. Ou sai uma pessoa se perde, que é muito comum também acontecer nas empresas, que às vezes os processos, as coisas estão com as pessoas e não estão na empresa. Né? Por isso a tecnologia ajuda muito nesse sentido, de alguns processos ficarem baseados numa plataforma que não fica tão focado em pessoas. Outra coisa que você comentou também, que acho que é legal para o pessoal ter em mente, né? Em conta que seja. Grandes mudanças não podem ser feitas em movimentos bruscos. Uhum. Né? Assim, esses 3 anos que você falou que leva é porque, é o que você falou, como é que eu vou chegar um cara e falar, você tem 40% de aumento? Você pode até fazer. Exatamente. Só que o que acontece no dia seguinte? Né? Você para a organização. Exato. Né? Então, é um paciente que está lá numa situação delicada e que você tem que ir tratando isso de uma maneira cadenciada, de tal maneira que você vai sofrer, mas você não vai romper. Então, esse nível de conhecimento que você tem, essa maturidade que você traz, desse insight de ter todo esse esquema montado para que as coisas aconteçam, né? É o que eu identifiquei que foi fundamental nesse processo. Muito, muito bom insight que você conseguiu dividir aqui. É isso, estabelecer o que a gente quer para cada período mesmo, né? Então, no início, o importante era tratar as dores, estabelecer os pilares e os fundamentos. Segundo momento, aí sim, bom, agora eu vou olhar para dentro e vou trabalhar toda a parte de suporte ao time de vendas, porque vendas precisava do quê? Precisava de ter as ferramentas para trabalhar, ter a melhor política comercial, ter a estratégia clara de go-to-market, reduzir os conflitos. Agora eu preciso do quê? Agora eu preciso desenvolver melhor a parte de suporte, trade marketing, de business intelligence. Foi o momento 2. Os primeiros 2 anos aqui, depois você vem para isso, depois você tem as ferramentas. Você começa a dar mais ferramentas com o Scantech, com todo o data sharing, começa a desenvolver a forma como você trabalha a sua equipe, capacita com os KPIs. E aí você vem nessa evolução ao longo do tempo. É óbvio que, em paralelo, você começa a trabalhar melhor outras ferramentas digitais e tudo que está acontecendo no mundo, você tem que estar atento a isso e você vai fazendo. Mas foi um processo porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Literalmente quebra o brinquedo e aí não tem como fazer. Entender o que é possível de se fazer naquele tempo e se você precisar estabelecer um prazo muito maior, negocia. Né? Negocia com teu chefe, negocia, né, com
com as áreas responsáveis, com o grupo, com a matriz, porque é aquele negócio, né? Melhor você negociar um prazo maior e atender do que se comprometer com uma coisa que é quase heróica, né? Heróica e que você, no final das contas, vai se queimar com isso, né? Então é fundamental. E olhando assim para frente, né? O que você vê aí como próximos passos desse seu processo de evolução? Para que frentes você está olhando? Né? O que você tem aí de visão aí nesse sentido? Olha, eu acho que a questão todo mundo fala sobre a questão por exemplo, da digitalização, do e-commerce. Eu acho que a gente tem que ir nesse movimento quando vamos pensar em canal indireto mesmo. Ainda tem tanto, né, em termos de profissionalismo, a gente pensa nos pequenos varejos aí para esse interiorzão do Brasil e tudo, vai demorar muito tempo ainda. Mas a gente tem que estar atento a essa mudança, né, de a gente estar com as ferramentas para atender cada vez mais esses varejos, essas empresas que vão se profissionalizar ao longo do tempo. Não a gente achar que não vai, porque vai. Sim, né? Então, a própria geração que vem. As próximas gerações. Acaba sendo automático. Naqueles que vão substituir o pai que abriu o varejo, que agora tem 5 lojas, na hora que ele vai ser outra coisa. Então, isso é um caminho natural para as coisas. O que eu acho que já está mudando e vai mudar cada vez mais é a forma como as pessoas vão conseguir lidar e trabalhar, por exemplo, com a inteligência artificial. Isso sim, porque eu acho que isso... E não é sobre tirar emprego, não é nada sobre essa discussão que todo mundo fala o tempo todo. É sobre como conseguir utilizar, né, a inteligência artificial para realmente conseguir acelerar os negócios, para conseguir gerar mais crescimento, para gerar mais riqueza para todos os lados, né? Então, a gente tem um projeto, né, dentro da BIC que a gente chama de Projeto Omnia Data Lake, onde a gente vai colocar todas as fontes de informação dentro desse Data Lake, né? Então você vai ver Scantec, Emitrix, Neogrid, Equivia, o nosso BI, nosso bloco de informações, Nielsen, tudo dentro de um ambiente, e trabalhar com a inteligência artificial para que de forma automática e muito mais ágil a gente consiga ter os diagnósticos, ter as informações e ter os insights que se transformem em ações para o nosso time de vendas, por exemplo. É uma coisa que a gente já está trabalhando, é um desafio gigantesco, principalmente do ponto de vista de cybersecurity. Uhum. É um dos maiores desafios que a gente tem, porque são muitas fontes externas, então garantir a segurança de dados, LGPD e a segurança cibernética mesmo, é um grande desafio. Mas o que a gente quer hoje a gente, por mais que a gente consolide tudo de Scantec ou de Emitrix, você tem que ser um usuário, você tem que conseguir ser ativo do ponto de vista de pegar aquele dado de informação e fazer mais diagnóstico, por mais que a gente gere relatórios gerenciais. Com isso a gente vai poder fazer uma pergunta do tipo, qual é o gap de distribuição que eu tenho no estado do Rio Grande do Norte, considerando a marca Flex 3 e Presto 3, e qual é o potencial de ganho que eu tenho se eu fechar esse gap. Essa inteligência artificial vai entregar para você, falar, isso aqui é o seu, isso aqui é o dele, isso aqui é o tamanho que você pode colocar, esse aqui é a estimativa de ganho se você conseguir fazer isso. Quais são os meus to-dos na rota de hoje? Quais são os to-dos? Na rota de hoje. Exatamente. Nessa loja é isso, naquela loja é vou isso. fazer uma rota na região X, qual que é a situação, qual que é o diagnóstico da BIC nessa região de acordo com o Scantec, isso, aquilo. Pam. Então, assim, isso eu acho que pode mudar muito e mover muito o ponteiro da forma como a gente vai trabalhar no futuro, principalmente na questão de dados, de diagnóstico, de input, de qualidade que você pode ter, de velocidade também. Você pode estar numa reunião de JP com o teu cliente ao vivo e você precisa de uma informação na hora, você vai escrever no seu celular, eu preciso disso você tem, e você responde. Ou você questiona sobre aquilo, uma coisa que hoje não, você tem que tratar depois, não vou responder, né? Então, volto com isso. Então, esse tipo de situação acho que vai mudar ainda, vai evoluir, mas muito mais rápido do que a gente imagina. A forma como a gente pode trabalhar essa parte de inteligência de dados com AI de um lado, do outro lado você tem a parte de digitalização e de e-commerce.
E aí sim, qual que é o papel do executivo do futuro, do executivo de vendas do futuro? Vai ter que, meu amigo, vai ter que rebolar e vai ter que se atualizar, né, para poder utilizar essas ferramentas. Não é que vai ter uma inteligência que vai lá e vai fazer o trabalho dele, que principalmente quando você fala num país igual ao Brasil, com a dispersão que a gente tem, uma concentração muito baixa até hoje, né? Você lembra que há 20 anos atrás a gente falava, né, quando chegou o Walmart, o pequeno varejo. Nossa, chegou agora o Walmart, daqui a pouco vai ser 50%, 60% do mercado vai estar na mão de 3, 4. O que aconteceu? Tá mais pulverizado Do que antes, né? Então, se você olhar o tamanho do mercado hoje, a concentração é baixíssima. Você tem alguma concentração hoje no canal farmácia, né? Que eu acho que é o canal que mais caminhou para uma concentração foi o farma. E ainda nos grandes centros, né? Exato. Você tem ainda a farmácia independente para esse interiorzão do Brasil, que ainda tem uma importância enorme. Mas ok, a top 10 da Abrafarma hoje já tem um pedaço do bolo gigantesco. E o cash, com tudo que a gente viu, tudo que cresceu, meu amigo, ainda é 23% do mercado. Não, pelas cestas Nielsen, né? Então, o pouco era o hiper, né? Teve todo um ajuste de um lado para o outro. Então, e no mercado igual ao nosso, então, a importância do executivo de vendas, do gestor de vendas ainda, vamos dizer que tem muito tempo. Isso que você falou é interessante, né? Todo esse processo de sofisticação da gestão, de ferramenta e tal, e fazendo um paralelo com o que você comentou lá no início do nosso papo. A pessoa que está ali vai continuar sendo fundamental. Ela só vai ter que estar pronta para manusear todo esse arsenal de ferramentas, né? Então, trabalhar também as pessoas para que elas estejam prontas para essa adoção, tudo é um ponto importante nessa jornada. Eu concordo plenamente. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença. O espaço vai continuar existindo, a demanda, a necessidade de ter esses profissionais por muito tempo ainda, principalmente quando a gente fala pelo menos de Brasil, e vai ser uma seleção. Acho que todo mundo tem que estar super atento. Eu venho colocando no meu dia a dia a inteligência artificial cada vez mais, né? E é um exercício, né? Sim. De você ir usando e colocando para fazer desde uma minuta de uma reunião ou te ajudar a entender uma situação, né, de conjuntural ou de mercado. Então, isso veio e não tem volta. Então, eu acredito que são duas frentes aí que a gente tem que estar muito atento aí para os próximos períodos. Você falou um pouco do papel de distribuidor, de atacado especializado. Como que você dividiu esses papéis assim dentro da BIC? Perfeito. Assim, o distribuidor isso é muito legal, porque lá a gente tem uma estratégia muito clara que é categoria, né, para essa estratégia distribuidor ou atacado. Então, vou te dar um exemplo, isqueiro. Isqueiro BIC hoje, não sei se você sabia, né? Isqueiro BIC, ele só perde em distribuição no canal alimentar brasileiro para Coca-Cola. Uau! Né? Então, assim, o isqueiro BIC está presente em 550 mil pontos de venda no Brasil. É um produto. Né? Então, gente... Que informação sensacional, né? É incrível isso, né? Então, quando você pensa em alimentar e tudo, é óbvio que você tem Coca-Cola, PET, tudo que tem mais do que isso. Porque depois tem bar, que aí a garrafinha é outra coisa. Mas você tem 550 mil pontos de venda. E a gente vê, nossa, eu imaginei que era, shampoo seda, ou leite condensado, ou Halls, ou Trident. Não, Isqueiro BIC. Isqueiro BIC tem 550 mil pontos de venda. E aí ele está na padaria, ele está no bar, ele está na loja, na banca de jornal, está na conveniência, está no varejinho alimentar, está em todo lugar. O principal canal distribuidor do isqueiro é o atacado, não é o distribuidor. É o atacado que consegue ir pulverizando para todos os lados. E a gente tem um grande parceiro de distribuição de isqueiro, né, que é estratégico para a gente, como distribuidor, que é a Souza Cruz. Então a Souza Cruz vende cigarro. Sim. No Brasil inteiro, por sinergia, eles vendem o nosso isqueiro e é o nosso maior distribuidor de isqueiro hoje. E depois você tem os outros atacados. O distribuidor, o isqueiro, ele é complementar. Então a estratégia para isqueiro passa pelo atacado nacional, estratégico e o tobacco, né, que é o distribuidor de cigarros. Quando você vai para shavers, aí é distribuidor na veia. Então a gente tem o Brasil inteiro fechado, 46 distribuidores com áreas exclusivas sem sobreposição.
E em todas essas áreas, a gente elege atacados, né, estratégicos ou regionais ou locais para complementar a distribuição sem ter uma quantidade que só vai gerar conflito. Então, antigamente, a gente tinha, vamos pegar o estado de São Paulo, a gente tinha 30 atacados vendendo isqueiro. Hoje a gente tem 3. E tem os distribuidores. Tinha outro lugar, Goiás, que tinha 25. Hoje tem 5. Então, esse é o papel. Então, complementar, né? Então, o distribuidor atingindo aquelas lojas ali acima de 2 checkouts, 2 para cima, o atacado vai mais abaixo. Para shaver, distribuidor, atacado complementar. Lighters, atacado, faz a distribuição e o distribuidor trabalha dentro da ponderada, desenvolvendo no alimentar. E papelaria é outro bicho. Papelaria é atacado especializado em papelaria. É atacado papeleiro, que a gente fala. É o representante que tem muita importância. Então, a estratégia de go-to-market, a estratégia de distribuição, no nosso caso, ele é pensando categoria a categoria. E aí a gente vai para o mercado. Ainda que a gente possa ter distribuidor que venda as 3, mas o distribuidor hoje, que o foco é lâminas é 2/3 da venda. Entendi. Depois você tem um pouco de isqueiro e um pouquinho de papelaria, porque ele vende na ponderada. E isso tudo faz toda a diferença. Na hora de você equilibrar as condições comerciais, você evitar o conflito. É perfeito? Não é. O conflito faz parte do jogo. E tem que ter. O atacado precisa desafiar. Um desconfortinho, né? Precisa desafiar o distribuidor. Precisa ter aquela brigazinha saudável que a gente tem. O que não pode é se perder o controle. E outra coisa importante é o cash também. O cash, qual que é o papel do cash para a sua indústria? O seu foco é mais na venda de piso de loja ou é na venda externa? Né? Como é que você trata isso? Então, é muito importante essa parte do cash, porque o cash ele pode ter o tamanho que você pode dar. Mas quais são as consequências disso? Então, a gente tem uma política muito equilibrada, né? Por exemplo, no caso de shavers, para que o foco seja a distribuição, seja a execução. Mas já em lighters, o cash tem um papel importante, que aí tem distribuição muito forte. Então, é um pouco desse equilíbrio, Clinton, de categoria, né? Por canal, entendendo as peculiaridades aqui que a gente tem no... E Brasil é sobre isso, né? Brasil é sobre região, categoria, canal. E como é que você extrai o melhor, né, nesse cruzamento? Porque, às vezes, a forma de atuar lá no norte do Brasil, você pode ter outra realidade em relação a outras áreas, né? Assim, foi uma aula, né, que você deu agora, e claro, né, são os seus 30 anos de experiência que te permitiram, né, você conseguir dar esse breve conceito de como que você define os papéis de cada player do canal. Então, trago a questão da categoria de produto, tipo, cada um tem um papel, então porque a gente sabe que às vezes essa falta de estrada faz com que às vezes algumas pessoas falem, putz, por onde eu começo? Né? E você conseguiu aqui trazer um exemplo que dá insight para muita gente, fala, putz, olha, então vamos começar por aqui, faz um piloto, né? Começa a testar, ver como funciona. Então, acho que putz, não poderia ter sido mais feliz essa sua explanação sobre isso aqui. Muito bom, obrigado. Muito obrigado, eu agradeço. E a gente está aqui já, né, dando uma horinha, a gente está chegando no final do nosso tempo. Queria aí que você falasse suas palavras de fechamento aí, o que você pode dividir com a galera. Agradecer demais a sua presença, né? Foi uma conversa extremamente rica. Acho que assim, quem escutar esse podcast consegue fazer uma lista de to-dos, né, para poder implementar no dia a dia aí da gestão do canal indireto. Então, Luciano, muito obrigado pela sua presença. As pessoas aí que assistirem, que sigam você aí. Não sei se mandarem alguma mensagem aí, se você está disponível. Ótimo, eu acho que primeiro você sempre gosta disso, né? Agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que foi muito bacana a dinâmica nossa aqui. Literalmente é um bate-papo. Às vezes a gente até esquece que está aqui gravando com uma câmera, que a gente vai falando de uma maneira muito natural. Para mim é um prazer poder dividir isso e me colocar também à disposição aí de vocês. Me procurem lá no LinkedIn, né?
Luciano Figueiredo, passem mensagem, eu vou responder tranquilamente, só adicionar. E o que eu puder fazer para ajudar, eu estou aí disponível, né? Então, deixar um abraço aí para todos vocês. Espero que algumas palavras aí contribuam para o negócio de vocês ou para a realidade de cada um aí. Gente, obrigado. Espero que vocês curtam, comentem. Vamos usar esse conteúdo para fazer com que o negócio de vocês cresça. E é isso. A gente se vê num próximo episódio aí do Arena do Indireto. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço.